Olha aí, o Rio São Francisco. Quem já foi a... Essa área aí já foi considerada por uma turismóloga como o ponto mais bonito o trecho mais bonito do Rio São Francisco. Fica ali no município de Santa Maria da Boa Vista, aqui em Pernambuco, né? Na década de 30, de 20, de 30, eu não lembro exatamente, houveram vários trabalhos ali na área do Rio São Francisco, trabalhos de regionalização, etc. E essa região ficou conhecida como Zona das Corredeiras, né? Que na verdade é mais ou menos o submédio São Francisco. É uma área que o curso do Rio São Francisco ele é muito afetado é, pelos tipos de rocha, né? E pelas estruturas das rochas. Nesse trecho aqui, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, essa porção aqui, que está mais no primeiro plano. Peraí. Essa fotografia fez parte daquele momento do trabalho de campo que vocês fizeram com o ensino fundamental. Tem Foi. um artigo, que é a comunidade Serrote, né? Eu li, muito bom. Muito legal, professor. Nessa área aqui você tem uma falha, né, no Rio São Francisco. Aí o vale termina sendo assimétrico. Do lado de Pernambuco tem essa elevação que é o Serrote, né, da comunidade Serrote, e do outro lado já é Curaçá. Aí o relevo é bem suave. O pessoal planta cebola por aqui nas ilhas. É muito bonita essa região. Então, eu destaco aqui as escarpas, né, a escarpa rochosa com ervas e arbustos ocasionais às margens do Rio São Francisco. Aqui embaixo tem um depósito de talos também que tem umas árvores maiores, tem os marizeiros, juazeiro, aqui embaixo. Em um trechinho bem pequenininho de terraço. Tá, a aula de hoje é sobre avaliação das paisagens. Tá certo? Então a gente está chegando no final aí da disciplina, né, do ponto de vista dessa carga horária teórica, né, se dá para dividir dessa forma. E a gente já falou de muitos aspectos aí acerca da cartografia de paisagem, falou que a cartografia de paisagem, aquele conceito essencial, né, que é o conceito de unidade de paisagem, a ideia de unidade de paisagem, né, e o que vocês vão encontrar na literatura é esse conceito de unidade de paisagem sendo nomeado de formas diferentes por autores diferentes. Tem autor que vai chamar de paisagem, tem autor que vai chamar de geossistema, outro autor vai chamar de ecossistema, ecorregião, ecosite, vai ter um monte de coisa aí, né? A gente viu alguns aspectos do planejamento, o que é importante considerar para fins de planejamento de uma cartografia de paisagem, né? Identificação de unidades, quais são os critérios e as formas de você pensar as relações entre os componentes, né? E o que é que, como um componente pode explicar o outro ali. A gente falou um pouco sobre técnicas de delimitação de unidades, né, de paisagem. A gente falou de técnicas diversas, vocês receberam vídeos auxiliares aí. E na sexta-feira a gente falou um pouco sobre reunião de informações, né? O que é que no espectro da geoecologia a gente considera como informação relevante para a cartografia de paisagem, que aí entra as informações de natureza estrutural, funcional e dinâmico-evolutiva. E fala um pouco sobre classificação de paisagem, né? Alguns aspectos aí da classificação, como é que essas paisagens são classificadas e o fundamento, né, dessas classificações, os compromissos teóricos ali, que estão por trás, estão subjacentes a essas classificações, né? A ideia da paisagem da unidade de paisagem como um sistema autônomo, né, que faz parte de um contexto, né, regional e é influenciado aí de diferentes formas pelo substrato, pela história do uso da terra e etc. Né? Hoje a gente vai chegar num ponto que é o ponto mais prático, mais pragmático, assim, poderia dizer, do ponto de vista da cartografia de paisagem, e foi um dos motores do desenvolvimento da cartografia de paisagem, foi justo a avaliação, né, das unidades de paisagem. Então, basicamente, a cartografia de paisagem ela cresceu como uma ferramenta de gestão do território, né, uma ferramenta de tomada de decisão a partir do conhecimento das paisagens. Né? Então, um ponto que se tornou chave aí para o desenvolvimento da cartografia de paisagem, embora não necessariamente envolva o entendimento das unidades de paisagem, mas assim, o que é que a gente pode fazer
com essas unidades de paisagem, né? Então, o entendimento ele termina entrando como um suporte aí à decisão, né? Assim, a avaliação das paisagens ela surge nesse sentido de para que servem essas paisagens, né? O que é que a gente vai fazer com elas? Os primeiros trabalhos de cartografia de paisagem eles surgiram justamente no sentido tem o trabalho do Hayborn lá na Inglaterra, que não era na Inglaterra, na verdade, ele utilizou imagem aérea, fotografias aéreas e fotogrametria para avaliar a possibilidade de exploração de colônias inglesas na África, né? Então, o potencial florestal e etc. E essa avaliação ela faz parte da cartografia de paisagem, né? E muitas vezes a avaliação ela é definida aí pela finalidade, né? Eu vou fazer meu mapa de unidade de paisagem para quê? Né? Qual é o objetivo? Então, vamos falar um pouco disso. O objetivo da disciplina é auxiliar vocês no desenvolvimento de uma cartografia de paisagens. O professor de vocês é da área da geografia, né? E a cartografia de paisagem é um conjunto de atividades utilizadas para construir uma representação cartográfica das unidades. E são essas atividades, essas etapas aí que a gente está tratando nessa disciplina. Tá certo? Então, hoje, eu espero que a gente trate da avaliação das paisagens aqui. Vamos ver. Essa aula é bem curtinha. Se der tempo, talvez seja interessante a gente ver já as outras aulas referentes à representação e descrição das paisagens. Agora, eu vou apresentar para vocês diferentes formas de avaliação. Não existe assim um padrão de a paisagem tem que ser avaliada dessa forma aqui. Não existe isso. Tá certo? O que existem são ferramentas diversas, né? Algumas eu tenho um conhecimento maior, outras eu sei que existem, mas nunca usei, né? Mas como o propósito da disciplina é apresentar para vocês o maior número de ferramentas e possibilidades para que vocês sigam o caminho de vocês aí, que vocês julgarem relevante e necessário de acordo com suas próprias demandas, a gente vai apresentar algumas ferramentas diferentes aqui, tá certo? Então, basicamente, a avaliação, o principal propósito da avaliação na cartografia de paisagem é destacar o potencial e as limitações de uso da terra. Então, a cartografia de paisagem, por ser um produto de síntese, né, ele termina agregando informações ambientais acerca do território, né? E o conhecimento da distribuição espacial e da variabilidade espacial dessas informações ambientais, ele permite, né, esse conhecimento permite que se possa fazer considerações acerca do potencial e limitações de uso, né? Então, o potencial está relacionado ao tipo de uso que pode ser desenvolvido naquela área, né? Já as limitações, elas estão relacionadas a áreas de uso restrito, né? Ou que tipos de uso não podem ser feitos ali. Então, o que é que acontece no âmbito da avaliação? A avaliação ela termina tendo... Enquanto a identificação e o mapeamento, a delimitação das unidades de paisagem, ela sempre segue uma proposta mais ou menos semelhante, você compreender as relações, né, a unidade ali na diversidade dos fenômenos, a avaliação ela vai ser muito variável no sentido que existem diferentes propósitos de avaliação e diferentes formas de conduzir a avaliação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, vamos pensar nas formas em que essa avaliação ela pode variar, tá certo? E aí eu evoco, né, a prerrogativa da gestão. Quem vai demandar uma avaliação de paisagem, né, é o gestor, né, muitas vezes, ele que vai dizer o que é que ele espera exatamente, o para que ele vai querer aquele mapa de unidade de paisagem ali. Então, e muitas vezes, né, você vai encontrar com o gestor que ele nem tem nem da sua área né? Você pode às vezes estar, como foi o meu caso, eu sou da área da geografia, estou fazendo mapa de unidade de paisagem, mas estou colaborando com um projeto em que a gestora é da área, formada em veterinária, né, tem doutorado nessa área. E como é que a gente dialoga? E o gestor é que vai dizer, não, olha, a gente está precisando de um mapa que ajude dessa forma aqui. Então, a avaliação ela vai surgir no sentido de auxiliar na gestão. Obviamente que nem sempre você está trabalhando
a nível de um órgão, né? De você estar dando suporte a algum órgão de gestor. Muitas vezes você está trabalhando na escala de um TCC, um trabalho de iniciação científica, etc. E aí a finalidade do mapeamento pode variar muito. E a forma de avaliação das unidades de paisagem, a forma de avaliar cada unidade de paisagem, né, de ponderar para que elas servem, né, como a gente pode pensar um uso racional, elas podem variar bastante em função da própria finalidade de mapeamento. Então, por exemplo, se você está pensando num mapeamento voltado para o turismo, talvez seja útil você considerar alguns aspectos aí que são relevantes especificamente para o turismo, ou até feições pontuais, como geossítios, né, e outras feições ali de geodiversidade, por exemplo, se for um trabalho de geodiversidade. Tá certo? Aspectos essenciais da avaliação, né, é a ideia de síntese, né, de você trazer uma informação sumária, né, a partir da consideração de outras características, das características da paisagem, objetividade e clareza, porque o produto da avaliação ele sempre vai ser um produto para decisão, né? Então, por mais técnico que seja o seu conhecimento envolvido no mapeamento de unidade de paisagem, é importante que o produto final ele seja informativo para a pessoa, para o usuário, para quem vai receber o trabalho, como um gestor, por exemplo, né? Muitas vezes a avaliação ela pode ser feita individualmente por você no seu trabalho de TCC, de mestrado, doutorado, ou você pode estar trabalhando no contexto de uma equipe, por exemplo, né, onde você tem vários outros pesquisadores de outras áreas que podem dar um suporte para avaliar ali as unidades de paisagem. Então, por exemplo, pode ocorrer de vocês se encontrarem aí numa equipe que tem alguém da pedologia, né, alguém da geologia, alguém da botânica e etc., né? E a visão desses outros profissionais acerca das características da paisagem, elas podem agregar aí outro valor, né, e levar a avaliação por outro rumo, aí na medida em que você pode dialogar, né, com outros especialistas. Tá certo? E por fim, eu poderia dizer também que a avaliação ela pode ser geral, né, no sentido de que você vai pensar de uma forma ampla o potencial de uso e as limitações de uso da terra, né? Ou ela pode ser temática, na medida em que você vai fazer uma avaliação específica para algum tema, como turismo, como o risco de inundação, risco de deslizamento, né? Como ensino, né? Enfim. Então, existem essas duas grandes formas aí de se pensar a avaliação das paisagens. E, obviamente, a abordagem geral, ela termina sendo mais genérica, né, e levando um pensamento assim mais amplo acerca do potencial e limitações ali das paisagens, né? E aí você pode pensar, por exemplo, para uma determinada forma de uso. Você vai pensar uma forma agrícola, e aí você tem numa localidade um tipo de solo que pode ser bom para a agricultura, mas as características do relevo elas são impeditivas. Então você tem que pensar outra forma de uso. Enfim, já a avaliação temática ela pode ser muito mais profunda, né, na medida em que você vai estar trabalhando com um tema específico, e aí você pode selecionar as variáveis que melhor explicam aquele processo que você está estudando, né, por exemplo, inundação. Quais são as variáveis que melhor permitem prever e que estão ali no meu mapa que eu posso selecionar para construir essa avaliação temática. Então, termina que a avaliação temática ela é mais profunda e ela permite assim, um nível de detalhamento maior na consideração dos limites e potenciais, ou de você determinar graus, né, de maior risco, menor risco e etc. Tá bom? Então, agora que a gente falou dessas características gerais do que é a avaliação das paisagens, a gente pode entrar em algumas formas de avaliação das paisagens. Hoje eu vou trabalhar com 3, né? Na verdade, são 4 formas. Eu vou falar uma mais ampla no final, né? Na verdade, é bem específica,
E não é necessariamente uma avaliação do conjunto das paisagens, mas da relação das paisagens com os organismos, etc. Mas antes a gente vai falar de 3 formas de avaliação. Uma eu estou chamando de abordagem qualitativa, que é uma abordagem que é basicamente uma consideração a respeito de como a diversidade da paisagem ela serve a diferentes formas de uso. Outra que é a abordagem das médias, né, principalmente das médias ponderadas. E, por último, tem a abordagem da análise hierárquica de processos hierárquicos, né, que é a HP. Agora vamos falar um pouquinho dessas abordagens. Vou passar aqui. Então, a primeira forma de avaliação, que é uma avaliação qualitativa, né, basicamente ela é uma interpretação, né, do potencial e limitações de uso para o uso que você designou para a finalidade do mapeamento, né, a partir da experiência do pesquisador e do que você planeja fazer ali naquela área. Então, eu trouxe como exemplo aí o trabalho da Juliana, né, esse trabalho aqui é um trabalho muito bonito, né, foi um PIBIC de uma aluna lá da época que eu era professor na UPE, e depois ela fez um TCC também, foram duas etapas, na verdade. Foi um trabalho muito bom, muito legal, apesar de Juliana, ela tem uma série de desafios ali, né? Ela morava num município a 100 quilômetros de distância de Petrolina, ela ia todo dia, tinha 2 filhos, ela conseguiu fazer iniciação científica, conseguiu fazer um TCC muito bom, publicou esse trabalho aí. Então, Juliana, ela tem um mérito assim enorme, é uma pessoa que eu admiro muito. E ela escolheu trabalhar no município dela. Qual era o propósito? O propósito era realizar uma cartografia de paisagem, era basicamente entender as principais diferenças das paisagens que a gente tinha ali numa comunidade remanescente quilombola às margens do Rio São Francisco, né? E pensar uma abordagem de ensino de geografia considerando essas diferentes paisagens aí, tá certo? Então, tá aqui um climograma do município de Santa Maria da Boa Vista. Chove pouquinho lá, tem meses assim que chove quase zero. Eu acho que chove na faixa de 500, 600 milímetros ali no município. O município fica baixinho, 361 metros, sempre quente. Ali no submerso São Francisco é quente. A gente acha que Recife é quente, mas não conhece a verdade. Tá certo? Então, o que é que tem lá na região? Além daquela área que eu falei da falha, tá vendo aqui tem essa porção elevada, e lá na área de Curaçao, como o terreno é rebaixado, né? O vale é assimétrico. A gente tem alguns depósitos aí do Rio São Francisco, que o pessoal usa para agricultura e pecuária, né? Tem uns terraços, principalmente no reverso aí dessa parte elevada aqui, mas algumas áreas, principalmente por causa de tráfego de caminhões que vão levar, vão buscar mercadoria nas ilhas, né, do São Francisco, principalmente cebola, etc. Aí você tem muita erosão em função disso. Daqui. Como foi que a gente fez no trabalho dela? Primeiro fez um mapa de unidade de paisagem, depois a gente começou a pensar essas unidades de paisagem para fins de uso, né? O que foi que Juliana fez? Ela elencou categorias de uso, né? Para cada unidade de paisagem, assim, ela passou a pensar, essa paisagem aqui, quais são os usos que geralmente são feitos dela, né? E aí ela começou a descrever, né? A área propícia para banho, a área que tem uma possibilidade de fruição estética, porque tem uma cena, geralmente o pessoal vai lá para isso, né? Tem área com potencial de atividade religiosa e etc, porque tem umas capelas e tal. Daí no sertão tem muita questão de... eu acho que é no Brasil em geral. Nessas áreas de cruzeiro, onde o pessoal coloca nos topos de morros cruzeiros, são pontos de peregrinação, que o pessoal vai para rezar, para orar e etc. Enfim. E depois que ela pensou essas diferentes características aí da paisagem, ela planejou uma atividade pedagógica com os alunos, né, em diferentes locais das paisagens aí, dessas pequenas paisagens da margem do São Francisco. Tá certo? Então ela pensou... Tinha uma das áreas a gente encontrou problema, que foi justamente na borda da escarpa, né, que na verdade inclui o depósito de talos aí, que é nessa faixa daqui.
porque existia um risco muito grande de queda de blocos, né? Tinha muito bloco solto ali, a rocha estava bem fraturada, a faixa era muito estreita, assim, eu acho que tinha uns 3, 4 metros para o rio, né? E a gente disse, não, essa área aqui a gente não pode trazer as crianças aqui, por mais que a gente queira falar da diversidade das paisagens, elas podem ver isso aqui de longe, né? Porque era muito estreito, tinha risco de queda de bloco, e você levar também o filho dos outros para uma área assim, mais, até os seus mesmo, para uma área mais perigosa assim, não é tão prudente, tá certo? E aí ela restringiu uma área e fez um planejamento. A gente primeiro foi ao cruzeiro, eu acho, nem lembro mais exatamente como foi. A gente levou as crianças aqui para fazer um desenho da paisagem, conversar sobre a formação da paisagem, e elas falaram sobre as características lá que elas achavam interessantes, etc. No final a gente foi para os terraços, tinha uma casa de farinha, né, antiga, a gente fez um piquenique, foi bem legal. Foi show de bola esse trabalho, mas, enfim, qual é a ideia aí? É a ideia de uma abordagem qualitativa, né? Como é uma abordagem qualitativa? Se você observar as características da paisagem e para o propósito do mapeamento você vai dizer, isso aqui, essa parte aqui eu não posso explorar dessa forma, né? Essa parte aqui pode ser usada para banho, pode, mas será que é útil para eu levar as crianças para tomar banho, né? Será que não é perigoso, principalmente num passeio, etc. Enfim, é uma coisa que você não tem. Muitas vezes você está numa escola e você está tomando conta de 20, 30 crianças, né? Será que você vai conseguir olhar todo mundo, né? Eu não gosto de levar aluno de universitário onde tem água, imagine criança. Enfim, tá? E é basicamente você pensar nessas questões. É uma abordagem bem qualitativa e subjetiva, muito dependente da experiência do pesquisador, né? Para além desse tipo de abordagem, a gente tem outras abordagens assim que são mais objetivas, né? Embora não deixem de guardar sua subjetividade ali. A gente vai falar um pouco da abordagem baseada em médias ponderadas e depois a gente vai falar da HP também, que são dois tipos de abordagem que são abundantes na literatura. Se você for procurar, por exemplo, por vulnerabilidade ambiental, você vai achar centenas de trabalhos, né? É uma das formas de avaliação que é mais usada, né? Até por causa da ideia de ponderação, ter uma ponderação mais sistemática do que uma abordagem qualitativa mais simples, né? É outra forma de fazer avaliação. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, que só relembrando a vocês, a gente falou na semana passada sobre uma das tipologias dinâmicas de paisagem que ficou mais famosa no Brasil, que foi a abordagem do Jean Tricart, né? Das unidades ecodinâmicas, só relembrando, ele diferenciava 3 grandes conjuntos de paisagem: as paisagens estáveis, aquelas fortemente instáveis e toda a gama de transições entre elas, que ele chamou de meios intergrades, tá certo? Então, a abordagem do Tricart terminou se tornando muito famosa no Brasil, muito utilizada, né? E nos últimos 20 anos, mais ou menos, o pessoal passou a sistematizar isso de uma forma mais específica, né? E passou a trabalhar com médias ponderadas e etc. para chegar a um mapeamento das unidades aí. Então, o que é que eu destaco aqui? Eu destaco um trabalho que foi produzido pelo INPE, né? O primeiro autor é o Edson Crepani, mas tem uns 4 ou 5 autores. É um trabalho que chama Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento aplicados ao zoneamento ecológico, econômico e ao ordenamento territorial. É um trabalho que foi pensado como uma ferramenta de avaliação ambiental para fins de zoneamento ecológico econômico. Então, pensando produtos cartográficos para fins de planejamento territorial, o pessoal chegou a uma como é que eu vou dizer? Uma proposta assim de cartografia em que seria interessante você ponderar os diferentes temas ambientais, né, e como eles refletiriam uma vulnerabilidade aí do ambiente em função das características de cada tema, tá certo? Então, esse trabalho aqui, que é muito famoso, na verdade, esse do Crepani, ele é muito citado, ele é muito
reproduzido, como é que ele funciona? Né? Você tem as unidades de paisagem aqui, né, de 1 a 21. Basicamente, essas unidades elas são encontradas por uma média ponderada, né, e aí o valor final vai ser 3, que é uma unidade mais vulnerável, né, e o valor 1 é uma unidade mais estável. E como é que ele chega a esses valores aqui? Você compara diferentes temas, clima, geologia, geomorfologia, pedologia, vegetação e uso da terra, né? E aí você vai encontrar na literatura várias variantes dessa abordagem. E como é que funciona? Para cada tema, né, para cada classe de geologia, para cada tipo de solo, para cada característica do relevo, você vai atribuir um valor de 1 a 3. Né? 1 seria uma área que seja mais estável do ponto de vista morfodinâmico e 3 seria uma área que tende a uma maior instabilidade. Né? Então, é uma proposta que é fortemente baseada na abordagem ecodinâmica do Jean Tricart, né? Só que eles propõem um critério, uma sistematização e uma ponderação assim, bem detalhada, né, para essa proposta. Alguém falou alguma coisa aqui? Estou caminhando, professor. Acredito que hoje terei as unidades limitadas. Aqui. Lucas, você tem esse artigo? Tenho. Vai para a bibliografia complementar, se não já tiver lá. Deixa eu até olhar aqui. Se não tiver aqui, eu mando hoje. Já tá na bibliografia complementar. Tá aqui, Crepano et al. 2001, vulnerabilidade ambiental. Deixa eu até abrir aqui. Será que... Deixa eu mandar para vocês aqui. Será que vai? Tá lá. É uma bibliografia complementar, mas eu envio para vocês hoje. Tá certo? E o que é que tem de uma coisa que fez esse trabalho ficar ser muito reproduzido, né, muito replicado, é pelo fato de eles terem juntado diferentes especialistas e eles, no final, eles apresentam conjuntos de tabelas com informações de vulnerabilidade para cada tema de clima, geologia, solos, etc., vegetação e tal. Tá certo? Então, eles já dão esses valores para vocês, né? Para que tá lá no... E aí o que você vai fazer é pegar o mapa, criar um campo lá na tabela de atributos e você atribuir e você comparar esses valores aí, indicar esses valores de vulnerabilidade de 1 até 3, né? E no final você faz uma média ponderada ali, tá certo? Como exemplo, eu trouxe um trabalho da Patrícia Tinoco e do Alessio Martins, lá de Goiás, né, que é uma análise de vulnerabilidade ambiental da bacia hidrográfica do Rio Claro, utilizando geotecnologias. Então, é um trabalho que, basicamente, a metodologia de delimitação das unidades de paisagem é uma metodologia de sobreposição, tá certo? Você sobrepõe aí os dados, né, para gerar um mapa. Então, deixa eu apresentar para vocês como é que funcionou. Aqui está a bacia hidrográfica do estudo, está lá na bibliografia complementar também. Então, ele pega um mapa de geologia e, para cada tipo de rocha, ele vê qual é o valor, né, entre 1 e 3, ali que está lá na tabela do Crepano, e você pode atribuir esses valores, né, de acordo com a sua experiência. Né? E aí, pelo mapa geológico, você atribui um valor para cada classe. Também tem a atribuição de classes em função de valores de estabilidade em função do relevo, principalmente da declividade, das características dos solos, da cobertura, né, e do clima. Então, depois que você tem ponderado, você soma e divide por 5. Aí gera um mapa de vulnerabilidade aqui, a perda de solo, um mapa de vulnerabilidade ambiental, né? Um mapa de vulnerabilidade morfodinâmica, por assim dizer. Tá certo? Então, esse tipo de trabalho se tornou muito comum. Então, é um mapa de unidade de paisagem baseado num método de sobreposição, né, e que já lhe indica automaticamente a vulnerabilidade dessas unidades de paisagem. Tá certo? O que é que esse trabalho ele não necessariamente indica, né? Ele não necessariamente indica as características, ele não necessariamente, como é que eu vou dizer, é voltado
para um detalhamento das características das unidades de paisagem, né? Mas principalmente do estado de vulnerabilidade delas, da vulnerabilidade. Então, a preocupação não é muito compreender a formação das unidades, tipo como é que elas funcionam em termos de processo, etc. Ou as relações entre os componentes, no sentido de como é que eles estão organizados no espaço. Mas, principalmente, como é que o conjunto desses componentes ele se expressa como um fator de vulnerabilidade ambiental. Então, é uma forma de você fazer um mapa de unidade de paisagem já voltado para uma ideia de decisão ali, tá certo? Até um pulo de etapas, né? E você deixa algumas coisas mais... Nada impede de você trabalhar incluindo tanto a parte de descrição e caracterização das unidades de paisagem, quanto você aplicar um método ponderado desse para fazer uma avaliação das unidades, tá certo? Então, é um tipo de metodologia bastante usada, muito, muito usada mesmo. Professor. E entra em muitos zoneamentos. Pode falar. No caso, nessa interpretação, a área mais vulnerável seria essas que estão de amarelo, mais puxadas para amarelinho. Aqui em cima, deixa eu mostrar. Diante da tabela, né? Tem uma escala de cores. A própria proposta do pessoal do INPE, ele inclui uma proposta de cores, assim, para indicar a vulnerabilidade das paisagens. É uma proposta bem sintética, você coloca as unidades de paisagem, o grau de vulnerabilidade, né, e até tem as cores que você pode indicar nos mapas. Então aqui, na proposta da... Deixa eu voltar. Ok, obrigada. Tem umas unidades mais de nível intermediário e as mais moderadas estão nas partes mais altas aqui. Então das cores amarelas. Deixa eu voltar aqui. Que entra nessa moderadamente vulnerável, a vulnerável geralmente estão nas encostas e etc. Tá certo? Não é difícil de entender essa metodologia. Ela é uma metodologia, de certa forma, objetiva na medida em que você coloca os pesos, né? Tem algumas limitações, por exemplo, e principalmente as principais limitações que vêm que aparecem nessa metodologia são limitações decorrentes das bases de dados utilizadas, né? Então, por exemplo, você quer entender a vulnerabilidade a perda de solo. E aí você tem no mapa essa vulnerabilidade morfodinâmica, você tem no mapa geológico, muitas vezes a gente encontra, por exemplo, que a gente encontra não é a geologia superficial, o material que de fato está ali recobrindo a paisagem, né? Muitas vezes o que está no mapa geológico é o que era interessante para a geologia representar do ponto de vista de uma compreensão da história geológica da Terra. Então, às vezes você vai encontrar uma área que tem um manto de alteração extenso, mas ela está mapeada como uma rocha que está subjacente a esse manto de alteração. O que vai estar suscetível à erosão ali não é a rocha que está lá subjacente, é o material que está sobre ela, né? Então, tem alguns detalhes também em relação à escala, né, as diferentes escalas, diferentes origens dos mapas, enfim, né? Mas é uma metodologia bastante usada. Você pode readequar mapas e etc. Nada impede você de fazer isso. Enfim, né? E nada impede também você de tentar... Nada impede você também de tentar readaptar aí algumas dessas unidades, tá certo? Pronto, HP. Né? HP é outro método que é extremamente utilizado. Ai, desculpa. Essa avaliação de unidade de paisagem é feita posteriormente utilizando as estatísticas zonais. Você pode fazer isso. Você pode utilizar as estatísticas zonais para agregar informação das médias, né? Mas aí não teria necessariamente uma ponderação, né? Muitas vezes a ponderação, na verdade, a ponderação é uma forma de normalização, né? De você colocar os dados todos numa escala parecida, né? E não necessariamente a estatística zonal vai lhe dar isso. A estatística zonal ela vai lhe dar a informação do tema para o qual você extraiu a informação, né? Mas você pode se basear, né, nos dados da estatística zonal, né? E depois que você juntou uma série de informações ambientais ali para você selecionar quais os critérios você vai utilizar para fazer a avaliação. Na verdade, um dos propósitos de caracterizar e juntar um monte de informação ambiental das unidades, né,
é justamente o fato de você ter informação disponível para fazer uma avaliação posterior, tá certo? Aí as estatísticas zonais podem ajudar, mas nesse caso aqui da ponderação, ainda é necessário que você pense sobre o papel de cada classe no contexto aí do que você quer expor como forma assim, de avaliação, tá certo? Rapidinho aqui. Aí minha esposa está apresentando ali um seminário. Aí eu tô ouvindo o que ela está dizendo, aí tá me desconcentrando. Vamos lá. Então, a HP é uma das ferramentas também extremamente utilizadas, muito principalmente para quem trabalha com risco, né? Você encontra muitos trabalhos, na casa assim, de dezenas de milhares de trabalhos aplicando a HP no mundo inteiro para deslizamento, para inundação e etc. Então, é uma técnica que é muito utilizada, e não só na geografia. O senhor que propôs o AHP, o Thomas Sat, ele é matemático, eu me esqueci qual era a universidade dele lá nos Estados Unidos, e ele propôs esse método baseado no que ele disse que era matemática e psicologia. Então, basicamente, a HP é uma técnica que ela se fundamenta na organização, você comparar diferentes variáveis. Né? Eu nunca trabalhei com HP, né? Já participei de bancas assim que o pessoal usou HP, e basicamente o começo dela funciona da seguinte forma: você vai selecionar as variáveis que você considera relevantes ali para explicar o fenômeno, para fazer a sua avaliação, e aí você vai comparar uma variável com outra, né? Fazer essa relação entre elas, e você vai ver, olha, dessas duas aqui, qual é a mais importante? Essa aqui é absolutamente mais importante que a outra? Ou não, elas têm uma importância relativa em relação à determinação desse tema aqui, por exemplo, inundação e etc. Certo? E aí você vai construindo a avaliação a partir dessa comparação de critérios, né? E depois você constrói, tem os procedimentos de matriz de julgamento e etc. Né? Para que a HP ela lhe diga, né? Ela lhe dê uma orientação a respeito de qual seria o melhor cenário aí de decisão a respeito do que você está avaliando. É um método assim, bem testado, bem utilizado, bem comum, né, na avaliação. Eu deixei para vocês 2 links aqui, né, principalmente que é a análise multicritério para SIG, que é do OpenGIS, do Ulisses lá que ele fez. São 4 vídeos, é uma playlist que ele explica como você faz um HP usando o QGIS. E tem um do professor Rogério Françoso, acho que o nome dele é esse, que é do IF, que ele fala diferentes formas de você fazer HP no R, no Excel e etc. Tá certo? E aí ele dá, tanto um quanto o outro, eles têm uma introdução, principalmente no do Rafael Françoso, a introdução dele é mais abrangente, no sentido de explicar os detalhes da HP, né? E como eu nunca trabalhei com isso, eu julguei melhor deixar esses vídeos aí para que vocês se aprofundem, quem tiver interesse, obviamente. Mas é uma das metodologias mais utilizadas. Outra coisa que eu encontrei a respeito da HP, né, que é o processo Hierarchic Analytic, tá aqui, Analytic Hierarchic Processes, é o pessoal tentando discutir a respeito do número de variáveis que se deveria escolher para fazer a avaliação. Né? Então, dentro da psicologia cognitiva, existe uma discussão a respeito da capacidade de armazenamento que a memória de curto prazo pode armazenar. Né? E na literatura da psicologia, existe uma ideia de que você pode, tradicionalmente, existe uma ideia de que você pode armazenar até 7, mais ou menos 2 blocos de informação. Então, algumas pessoas que trabalharam com a HP sugerem que você possa trabalhar com 7, com um valor entre 7, mais ou menos 2, entre 5 e 9 variáveis aí para fazer o seu modelo. Não obstante, né, essa ponderação, essas considerações aí, alguns outros autores têm outras perspectivas. Tem um artigo mais recente, eu vou falar dele já já, eu vou pular, depois eu volto aqui, que esse aqui, o número mágico é 4, é um trabalho de psicologia cognitiva,
que eles dizem o seguinte: em tarefas que exigem memória de curto prazo, humanos tendem a armazenar melhor 4 blocos de informação. E aí ele fez uma série de estudos para chegar a esse número. E é mais ou menos o seguinte: você vai fazer uma avaliação, né? Se você trabalhar com 4 variáveis para fazer sua avaliação, né? O risco de confusão é muito menor. Então, nessa proposta aí do Nelson Cohen, ele chegou a essa ideia, né, de que você trabalhando com 4 variáveis, né, ou 4 blocos de informação, é mais fácil assim, para você não entrar em confusão, não confundir variáveis, se você trabalhar com um número menor. Tá certo? Aí ele publicou esse artigo aí. Na verdade, esse artigo ele vai também no sentido de um teorema das cores de mapas. Eu não sei se vocês já ouviram falar nisso. Deixa eu ver se eu lembro o nome dele aqui. Eu já li sobre isso em algum lugar. Que ele diz que o ideal seria você usar 4 cores ou 4 classes no trabalho de cartografia também, para fins de mapeamento e etc. Que se você começa a colocar mais classes, fica difícil a visualização. Tá certo? Teorema das cores de mapa. Acho que são 4 teoremas das 4 cores, alguma coisa assim. Cadê? É o teorema das 4 cores, é isso aí. Tá, mas então um dos trabalhos que eu passei para vocês, só voltando aqui para o trabalho da professora Andréa, é um trabalho que aplicou a HP. Olha aí, Tamires. Um trabalho que aplicou a HP para análise de inundação, de risco de inundação, em 2 períodos, 1989 e 2020. Né? E basicamente como é que funciona? Você compara as variáveis, aí ela comparou declividade, distância de corpos hídricos, hipersometria e uso e cobertura da terra. E aí, quando você vai comparar, você vai atribuir peso dessas variáveis. Então, por exemplo, se você está comparando declividade com o uso e cobertura da terra, se elas tiverem a mesma importância, aí você dá um peso 1. Né? Se elas tiverem uma importância moderada, uma tiver importância moderada em relação à outra, por exemplo, que você acha que a declividade ela termina sendo mais importante, tem uma importância moderada em relação ao uso e cobertura da terra. Então, você dá um peso 3, né, para a declividade. Se, por exemplo, uma variável for muito mais importante, né, importância extrema em relação à outra, né, aí você dá um peso 9 para essa variável. Né, se você considera ela muito mais importante que a outra. E aí você vai comparar pares de variáveis. E aí você constrói uma série de matrizes lá para chegar na decisão. Eu vou deixar esse trabalho com vocês, está na bibliografia. Está na bibliografia. E aí vocês, quem tiver interesse na HP, dê uma olhada aqui. É bem legal esse trabalho da Andréa. Vocês acham vários outros trabalhos. Se vocês chegarem no Google Acadêmico, está lá HP Landslide, por exemplo, vai aparecer 1 milhão de trabalhos lá a respeito disso. Então, tanto o que é que, de uma forma geral, a gente pode entender? Tanto essas abordagens das médias ponderadas, quanto a abordagem da análise por processo hierárquico, né, elas são muito mais utilizadas que abordagens qualitativas, porque elas também tem a questão de um senso de objetividade, né, de você ponderar mais detalhadamente, mais especificamente a respeito de cada classe que vai entrar ali e etc. Tá bom? Então, é uma metodologia também que se usa para fazer avaliação de paisagens. Tá certo? Outras formas de avaliação. Aí eu vou trazer outro exemplo aqui, que nem sempre a avaliação da gente vai ser a partir de... Às vezes a avaliação ela vai ter um caráter específico, aí foi o meu caso. Deixa eu trazer para vocês aqui. Esse é o trabalho que a gente publicou na RAEGA, né, que é os mapas de unidade de paisagem ajudando a conservação da Ararinha Azul. Né? Foi o trabalho que a gente fez lá na APA da Ararinha Azul, em Curaçá. É uma unidade de conservação que fica ali no norte da Bahia. E dentro dela a gente tem um refúgio de vida silvestre. Né? Um trabalho fantástico aí do pessoal lá do ICMBio. Eles trabalharam 10 anos aqui com um projeto de educação ambiental e investigaram assim, quem era o pessoal que tinha intenção de vender o terreno, quem não tinha. E aí eles foram utilizando esse conhecimento para fazer a escolha da delimitação do refúgio de vida silvestre, né, que é uma unidade de proteção integral onde poderia morar lá
ninguém lá dentro. E aí o pessoal que se dispôs a vender, eles foram construindo aí esse desenho da Revis, né? E no entorno eles propuseram a área da APA. Foi um trabalho muito legal, né? Assim, de criação da unidade de conservação. E aí a gente chegou, eu já trabalhava, eu conheci o pessoal do Instituto Chico Mendes aí de Curaçá, na prefeitura de Curaçá, quando a gente foi fazer um trabalho lá de mapeamento. Aí foi quando a gente se conheceu, que as meninas lá do Instituto Chico Mendes estavam indo falar com o prefeito e a gente também. E terminou que a gente se conheceu lá e aí ela explicou e tal da unidade de conservação. Eu sabia que existia uma proposta do estado da Bahia para a construção de uma unidade de conservação lá em Curaçá, né? Mas tinha uma proposta federal também. E hoje a proposta que ficou foi a federal, embora a estadual ela considerasse também essa área aqui, que é a Serra da Borracha, que é uma das áreas também que eu acho que deveria ser conservada, porque a vegetação lá tem coisas que no resto do município de Curaçá não tem. Enfim, tá? E aí o que é que a gente fez? A gente fez um mapa de unidade de paisagem e aí eu apresentei o mapa para a Camille, né, que é a gestora lá, e ela disse: olha, Lucas, seu mapa está muito bonito, né, mas o que é que eu faço com esse mapa? Né? E eu disse: realmente, vou lhe dizer. E aí qual é a dúvida que a gente surgiu? Eu tinha feito, na verdade, eu estava fazendo esse mapa para outro propósito, né? A gente estava construindo esse mapa para outro propósito, principalmente para ter uma visão ampla da gestão da unidade de conservação. E aí a Camille perguntou: Lucas, o que é que eu posso especificamente fazer com isso? Né? E aí eu disse: olha, Camille, me dê os pontos de ocorrência da ararinha azul, né? Que a ararinha azul era uma espécie que havia sido considerada extinta na natureza, né? Agora que ela está sendo reintegrada aí, já criaram um centro, vieram uns indivíduos lá da Alemanha e estão lá agora no criador e tal. E depois eles planejam com o tempo soltar essas ararinhas aí na natureza, tá certo? Mas enquanto isso eles construíram um criador aqui para reproduzir as ararinhas, né? Mas enfim, elas não existem, você não acha mais em Curaçá. O que você acha é a Maracanã, né? Que é uma espécie ali similar, que tem hábitos parecidos com a da ararinha azul. E aí eu pedi a Camille tanto os pontos de ocorrência da Maracanã, quanto os pontos da última ararinha azul que foi monitorada na natureza. E aí a gente comparou essas ararinhas azuis com as unidades de paisagem lá do município, né, lá da unidade de conservação. Então, uma coisa que a gente encontrou importante foi essa área aqui, né, que eu vou chamar aqui de Caatinga Ribeirinha, que é aquela vegetação da caatinga que cresce próximo aos rios. Isso aqui é um rio, né, lá do semiárido, que geralmente são os rios, nessa região aqui, são rios intermitentes, né? Você tem água no período chuvoso, depois que acaba o período chuvoso, os rios secam, né? Mas termina sendo uma área que você tem mais água disponível. Então o relevo vai ser suave, com uma dissecaçãozinha nessa área dos canais aqui. Você encontra depósitos com 2 a 4 metros de profundidade. A vegetação ela vai ser arbórea, predominantemente arbórea aberta, né? A altura da vegetação fica entre 8 e 15 metros. Aqui tem um rapaz, é Humberto. Esse aqui é uma caraibeira, né? Chega a 15 metros de altura, mais ou menos. Tá? E tem essas características. Quer dizer, eu acho que eu falei já dessa unidade de paisagem na aula de sexta-feira. Tá bom? Mas aí o que é que a gente encontrou quando a gente plotou os pontos aí da ocorrência dos últimos registros da ararinha azul, em amarelo aqui, em laranja a Maracanã, que é outro papagaio, né, também. A gente percebeu que nenhuma dessas espécies elas ocorriam a menos de 100 metros, a menos de 800 metros, a mais de 800 metros dessa caatinga ribeirinha. Então, elas sempre ocorriam, né, nas adjacências ou nessas áreas aqui de canal, tá certo? Dessa caatinga ribeirinha. Então, era uma área prioritária para essa espécie aqui, tá certo? Então, a gente tinha subunidades aqui, mas a gente viu, né, que existia esse conjunto das caatingas ribeirinhas que terminou sendo escolhido aí por essas espécies para o desenvolvimento das características dela, e a gente encontrou até um abrigo na literatura da ecologia. Tinha um trabalho do C.S. Holling, né, que ele diz assim: olha, se os padrões de paisagem são persistentes,
né, os animais tenderão a se adaptar às descontinuidades da paisagem. Então, é como se fosse assim, se você tem aquele padrão de paisagem ali, a tendência é que as espécies elas construam seus nichos em torno daqueles padrões, desde que eles não mudem muito, né? A Camila, finalmente, achou muito legal. E hoje o trabalho, a última notícia que eu tive lá do uso do meu mapa, que o pessoal estava usando ele para dois propósitos. Ela estava desenvolvendo um trabalho de iniciação científica lá na unidade de conservação com a população local, né, para fazer um trabalho de fenologia dessas unidades de paisagem. E as unidades de paisagem elas terminaram servindo como unidades amostrais para o levantamento de fauna. Então, o que é que eles estavam fazendo? Tem aquelas câmeras com sensor de movimento, e aí eles estavam com a dificuldade de pensar exatamente onde eles iam colocar essas câmeras, e aí eles utilizaram as unidades de paisagem como referência, né? Na medida em que ela expressa diferenças ambientais, eles usaram isso como a ideia de que eles podem encontrar animais que tenham demandas diferentes aí por unidade de paisagem, tá certo? E aí foi, assim, para a gente foi bem recompensador, né, de saber que o trabalho da gente está servindo para alguma coisa, de fato, né? Tem aí uma foto da Camille, das ararinhas azuis, né? E é uma forma também de avaliação da paisagem, terminou sendo uma forma bem específica que surgiu da demanda da gestão, né, de unidade de conservação aí, tá certo? Então, como eu disse para você, essa aula de hoje é bem curta, está chegando aqui, vamos dar uma resumida. Então, uma coisa que você tem que pensar quando vai falar de unidade de avaliação qual é o contexto da avaliação, vai ser você ou vai ser uma equipe que vai fazer, né? Tem diferentes abordagens, uma mais geral, voltada para o uso da terra de uma forma ampla, ou pode ser uma abordagem temática, como você pensar o risco de inundação, por exemplo, né? Que existem diferentes formas de avaliação. Então, o que Lidiane falou ali é bem pertinente, né? Você, com o mapa de unidades de paisagem, você pode agregar uma série de informações por estatística zonal, né, de clima, de diferentes variáveis bioclimáticas. Então, se você olhou lá no World Clima, você vai ver que tem 19 variáveis bioclimáticas diferentes, né, de várias características de dados temáticos de vegetação, geologia, solos, uso da terra, etc. E aí você pode fazer avaliações diferentes, né, dependendo da finalidade da avaliação, utilizando a mesma base de dados de unidades de paisagem, certo? Então, a mesma base das unidades de paisagem você pode utilizar para formas de avaliação diferentes. Então, você agregou informação ali ambiental e etc. para as unidades de paisagem, e você pode selecionar dentro da tabela de atributos o que é importante para você para fazer determinada avaliação. Então, termina que a unidade de paisagem ele tem esse mérito aí também, né? De ser um produto de síntese, tá bom? Eu vou pedir a vocês o seguinte agora, uma tarefa, avaliar o potencial e limitações de uso da sua área de estudo. Pode ser a forma mais qualitativa possível. Você, olha, professor, com base nessa área aqui e com o histórico de uso da região, você pode pensar nisso também. Se você der uma olhada nos municípios lá no IBGE, o pessoal vive de quê? De agricultura, pecuária, etc. Então, olha, essas áreas aqui elas podem ser úteis, essas não, enfim. Avaliem o potencial e limitação das unidades que vocês mapearam e caracterizaram, né, de acordo com a demanda de vocês. Próxima aula, que é o que eu vou pedir a vocês agora, né? Esse aqui são pinheiros ocasionais em crista rochosa. Lá na Rússia, essa região aqui próxima à Finlândia, eles têm um termo específico para isso que chama selg, que é um termo finlandês que indica é como se fosse o termo lajedo, mais ou menos, aqui no Nordeste, né? Que é uma crista de rocha que se forma no fundo de uma geleira, né? Diferente daqui, obviamente, né? Mas lá o relevo ele é basicamente produto da erosão de um contexto morfodinâmico glacial e pós-glacial, principalmente, né? Essa região aqui ela ficava no fundo de uma geleira continental, que não existe mais, obviamente. O que sobrou foram lagos, né? E uma topografia aí associada a esse fundo de geleira. Você tem muita moraina de fundo e tem essas lagos e tem essas cristas aqui rochosas, tá certo? Então, como o clima é bastante frio, né? Mais frio do que aqui, na verdade, você tem uma vegetação que tem essas pinheiras e tal. A taiga, né? A taiga
taiga média que eles chamam. Então, a aula hoje é sobre representação, a aula agora é sobre descrição e representação das paisagens, né? A nossa última aula, né? Então estamos chegando aqui no final dessa parte mais teórica, e a gente vai explorar esses dois aspectos aí, tanto a descrição, né? Professor, qual é a diferença entre caracterizar e descrever? Caracterizar é você reunir as informações ali. Eu separei dessa forma. Na verdade, eu fiquei na dúvida se eu chamaria um de descrição e outro de caracterização, né? Mas aí eu coloquei a caracterização como você agregar informação e descrever como você construir o relatório, né? O texto final ali das unidades. Mas a ideia de uma coisa está muito próxima à outra, né? A caracterização, você vai reunir essas informações e quando você for falar sobre elas, aí você vai estar descrevendo as unidades. E a representação é você pensar em formas de apresentar para as pessoas, né, ou para o usuário aí do seu trabalho, ou para quem vier ler o seu trabalho, o conteúdo do que você interpretou e analisou. Tá bom? Então, essa parte que eu já falei hoje, eu vou pular. Ninguém aguenta mais. O objetivo dessa aula agora é sugerir diretrizes para a representação e descrição das paisagens. Então, é uma sugestão, são diretrizes assim, do que você poderia considerar se fosse elaborar um relatório de unidade de paisagem, né? Voltado para a unidade de paisagem. E é o que a gente vai apresentar hoje. Então, a gente está chegando aqui no final, a gente começou no planejamento, identificação, delimitação, caracterização, né? Planejar, pensar as questões antes do mapeamento em si, né? De reunir dados, adequar esses dados, preparar eles, depois interpretar as unidades, delimitar elas, né? Caracterizar, reunir informação a respeito dessas unidades, classificar elas, avaliar para uma determinada finalidade e depois construir a representação, que é o mapa propriamente dito, né? E descrever essas unidades, né? E quais características aí de descrição que podem ser usadas. Vamos falar disso. Então, eu vou falar, embora a representação apareça aqui antes, eu vou falar primeiro da descrição. A descrição é o relato, né, das características da paisagem. Então, você já caracterizou e depois você vai relatar, vai construir um texto em cima disso. Esse aqui é um líquen bem bonitão. É um líquen bem bonitão que tem lá na Rússia. Eu fui tirar uma foto disso aqui, um menino pisou de propósito. Um rapaz lá do Cáucaso, sei lá, porque acho que ele não gostou muito de mim, não. Peraí, o menino chegou aqui no quarto. Eita, menino, vai falar. As letras. O rosto tá branco, mas vamos lá. Descrição. Então, descrição, relato das características e a representação e a construção das ilustrações do relatório, tá certo? Critérios para a descrição das paisagens. Se eu fosse vocês, o que é que eu faria no relatório, né? Primeiro, agregaria informações gerais de localização da área de estudo, né? 2 blocos de informação principal para a descrição das unidades de paisagem. Primeiro são informações gerais a respeito do conjunto da área e dos principais fatores que condicionam as paisagens, conforme você observou naquela fase de interpretação. Se você ver, professor, tem muitas variáveis aqui que eu percebi que o padrão espacial está associado ao clima, ao contexto climático, à geologia, etc. Né? Então, eu colocaria um primeiro bloco de informação, apresentando a área, descrevendo onde é que está, né? Qual é o país, a região, o estado, municípios que estão ali dentro da área de estudo, qual é a área em hectares ou em quilômetros quadrados, né? A distância das principais cidades. Então, estou trabalhando no município de Curaçá, fica a 100 quilômetros de Petrolina, e Juazeiro fica a 650 quilômetros de Salvador, e etc. Né? Da capital, qual é a distância da capital do estado e das maiores cidades próximas? Porque às vezes você pode estar trabalhando numa área mais afastado, num município muito pequeno, que talvez até quem mora no estado não conheça exatamente, né? E uma coisa que você tem que... Onde fica? E outra coisa que você tem que lembrar é o seguinte: nem sempre a pessoa que pegar o seu trabalho para ler, ela vai ser do mesmo estado
né? Então você tem que sempre lembrar isso. Eu estou escrevendo isso aqui não é para mim, né? Eu estou escrevendo isso aqui é para a sociedade. Então, muitas vezes vai chegar uma pessoa de outro estado, de outro país, e ela não sabe onde a sua área de estudo se encontra. E aí seria interessante você dar esses detalhes aí de localização, né? E para quem se interessar em chegar lá posteriormente, você indicar vias de acesso, quais são as BRs, rodovias que podem ser utilizadas aí para acessar a área de estudo. Em relação aos principais fatores condicionantes, é você pensando nas relações de subordinação que você viu no momento da interpretação, né? Qual o grande contexto aí dessa paisagem? O grande contexto climático, o grande contexto geológico, né? De uma forma geral, assim, o que é que você tem de grandes contrastes assim da geologia, morfoestruturas, clima, etc. Né? Esses fatores mais regionais aí para a sua área de estudo. Né? Eu acho que esses são pontos, informações gerais que são relevantes. Para cada unidade de paisagem, é importante você dizer quais são as características ambientais, quais as formas de relevo, cobertura, formas de cobertura e materiais superficiais, né? Falar de aspectos sazonais, quais as variações intraanuais do clima e da vegetação, e aí você usar um climograma, ou você utilizar alguma informação, como por exemplo, mapas intraanuais ali de índice de vegetação. Você pode botar uma imagem de março e uma de novembro, por exemplo, não sei, depende do período úmido e seco, do período chuvoso da sua área de estudo, né? Eu trabalho muito no sertão de São Francisco, então para a gente é março e novembro, ou março e outubro, por ali, né? É o maior contraste. Se você tiver uma imagem por mês, melhor ainda, né? Se a sua área não tiver muita diferença em relação a esses aspectos, for o mesmo climograma para a área toda, então você pode colocar isso lá na informação geral, tá certo? Mudanças. Quais as principais mudanças decorrentes ali do uso da terra que você detectou, né, a partir de imagens aí? Todo mundo pode fazer isso a partir do mapa biomas, né? Dá para ver algumas coisas ali a partir do mapa biomas, pensar em impactos ambientais e etc. Quanto melhor você conhecer a história de ocupação e do uso da terra ali, mais você pode fazer inferência a respeito dos padrões que estão sendo observados, tá certo? Por exemplo, para o município de Curaçá, a gente sabe que tem pecuária ali há uns 400 anos, mais ou menos. Na verdade, o município se construiu em torno... O município e os municípios do entorno se construíram, se fundamentaram ali na pecuária como atividade econômica. Alguns dos padrões de vegetação que a gente encontra parecem fortemente associados à história do uso da terra. Tem uma área que tem um predomínio de uma gramínea, que é a Aristida dissensiones, é o capim-panasco, que ele é reconhecido na literatura como uma espécie invasora, embora não se saiba exatamente quando ela foi introduzida, né? Os estudos filogenéticos aí dizem que ela é de origem africana, então provavelmente deve ter sido introduzido na época da colonização para sustentar aí a pecuária de alguma forma, mas hoje é uma espécie que predomina em alguns contextos de paisagem ali, tá certo? Principalmente nos guinais, é onde você encontra muito. Diferenças internas. Professor, eu fiz um mapa numa determinada escala, mas quando eu fui a campo, ou depois olhando com cuidado, eu percebi que tinham algumas unidades menores ali que na escala do meu mapa não aparece. Mas eu achei que seriam interessantes mencionar. Perfeito. Aí você coloca, olha, a característica ambiental principal dessas unidades é essa, né? Mas ainda pode-se encontrar algumas diferenças internas. Por exemplo, nas caatingas ribeirinhas, o que é que a gente tem? Geralmente aquela vegetação mais densa, a vegetação mais alta, com mais árvores, etc., ela fica muito restrita à proximidade imediata do canal, né? Quando você vai para as áreas um pouco mais adjacentes da planície, a vegetação é bem mais aberta, né? As caraibeiras, mesmo, elas geralmente crescem ali muito próximo ao riacho, né? Enfim, então, e mais afastado assim, mesmo dentro da planície, você vai ter umas áreas bem amplas, com a vegetação aberta, onde predomina pinhão e outras coisas. Então, pensar nessas diferenças internas, né? Você tem esse contexto aqui, mas tem uma área que foi
desmatada e feita de agricultura ali de mandioca, né, dentro desse contexto aqui. Então, essas diferenças internas, né, que você vê nas unidades aí, é bom você considerar também, né? E potenciais e limitações de uso de cada unidade, isso é importante você pensar. Outro ponto que eu não coloquei aí, mas é importante colocar, é você pensar um pouco das relações entre as unidades, né? Como é que essas unidades de paisagem aí, elas se relacionam, né? Como é que uma unidade ela pode ser tá relacionada com uma unidade adjacente. Então, por exemplo, digamos que você tem um afloramento rochoso e você tem um sopé coluvial, né? Isso aí é uma relação, existe uma relação hídrica aí, né? O sopé coluvial vai receber a água da chuva e a água da encosta que vem acima, então a vegetação tende a ter um porte maior, mais denso, mais alto, pode acontecer. É uma relação comum que a gente observa, né, no semiárido, quando você tem uma área adjacente a afloramento rochoso. Então, tem esse contexto aí, né, pensar essas relações espaciais entre as unidades. Eu vou botar isso no slide antes de enviar para vocês, tá bom? Então, 2 blocos de informação. Informações gerais sobre a área de estudo, etc., algo que permita dar uma ideia de onde você está, tanto do ponto de vista político-administrativo, quanto do ponto de vista do contexto climático e morfoestrutural. Isso aqui está no Planalto da Borborema, sobre um clima subúmido seco, né? Pensar nesses contextos, até as informações específicas de cada unidade. Isso é o ideal que se espera para um relatório de unidades de paisagem, né? Para que você, assim, no sentido geoecológico mais abrangente, de você incluir tanto informações da estrutura, quanto do funcionamento, quanto de informações dinâmico-evolutivas, né? A natureza dessas informações, elas podem ser tão detalhadas quanto você puder ou quiser, né? Então, se você tem informações de arqueologia, de dados paleoambientais com datação, etc., e você, de outros trabalhos, obviamente, ou dos seus, se você fez para isso também, você pode agregar essas informações aí para interpretar o contexto ambiental e de evolução dessas unidades. Enfim, nada impede, né? Então, tudo muito vai muito naquele sentido. Quanto tempo você tem, né, para fazer esse relatório? Que ferramentas você tem disponíveis? Então, cartografia de paisagem ela pode ser feita para um trabalho mais simples, como um TCC, um trabalho de iniciação científica, mas ela pode ser feita para um trabalho mais abrangente, como uma tese de doutorado, por exemplo. Depende, ela é muito modular nesse sentido, depende do nível, da quantidade de informação que você vai agregar. Na Inglaterra, eles têm um projeto que chama Nature England. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que eles têm, rapaz, um mapa de unidade de paisagens para a Inglaterra. E aí, para cada unidade de paisagem, eles têm uma ficha caracterizando essas unidades. Depois vocês vasculhem aqui. Vou mandar o link aqui. Quem quiser procurar. Eles têm essa descrição de cada unidade de paisagem com informações da arqueologia, da história, características ambientais. Então, é um trabalho bem abrangente, né? Que eles chamam lá de... A proposta lá que eles estão usando na Inglaterra, eles chamam de Landscape Character Assessment, que é tipo assim, avaliação do caráter da paisagem, né? Mais ou menos isso. Layout do mapa. Tá, aí a gente já passa dos critérios de descrição para a parte de representação. Professor, o layout do mapa, né? O senhor vai ensinar a gente a fazer? Não, porque você pode achar 1 milhão de vídeos ensinando a fazer isso no QGIS, no ArcGIS e etc. no YouTube. Tá? Eu gosto de escrever layout assim aportuguesado porque sim. Tá? O que é que eu vou dizer para vocês? O que é que tem que ter num mapa, professor? No mínimo, né? No mínimo, para o seu mapa ser inteligível, ele tem que ter alguns indicativos essenciais. Que indicativos são esses? Primeiro é um indicativo de localização, né, com as coordenadas aqui. As coordenadas dão esse indicativo de localização. Você não precisa encher de coordenadas seu mapa, né? Obviamente que se você fez um bom mapa de localização com coordenadas, etc., e o seu mapa posterior ocupa exatamente a mesma área do mapa de localização, você pode até suprimir essas coordenadas aqui se você acha que vai ficar feio. Professor, mas um mapa sem coordenada, mas você não já fez um mapa de localização?
né? Obviamente isso depende do rigor que você quiser dar, e também às vezes quem pegar seu trabalho se alguém pegar seu trabalho para corrigir, pode até reclamar, bota coordenado, tá certo? Enfim. Orientação, né? Obviamente a seta indicando onde é o norte, é necessário uma ideia de dimensão, e aí você incluir uma escala, né? Você incluir uma escala é importante. Uma ideia que não é bom você incluir, né, é aquela chamada escala numérica, que você bota assim, 1 para 250 mil, 1 para 1 milhão, aquilo ali é perigoso. Por quê? Porque aquela escala ali ela é adequada à folha que você vai imprimir o mapa. Né? Se você colocar ali 1 para 1 milhão, 1 para 50 mil, e etc., e depois você, para fins de ajuste no seu trabalho, você reduzir ou ampliar aquilo, aquela escala já perde a validade. É porque aquela escala está adequada ao que foi impressa lá para o tamanho da folha. Tá certo? Se você vai imprimir o seu mapa exatamente sem fazer nenhum ajuste posterior de tamanho da imagem, você pode usar aquilo ali. Mas se não, né, use a escala gráfica, tá certo? Que é essa da barrinha aqui. O sistema de referência de coordenadas está aqui embaixo, o Sirgas 2000, 24S, né? Tem que ter o tema do mapa. Muitas vezes, dependendo se for um artigo, você vai colocar lá, figura 1, mapa não sei de que, não sei de que. O título do mapa vai vindo como título da figura. Né? Se você quiser colocar também dentro, pode ser. Mas aí é uma coisa a mais, né? Redundante. Mas tem que ter uma ideia do que é, para que é o mapa. É um mapa sobre o quê. Né? E a legenda, obviamente, explicando o que é o conteúdo do seu mapa. Né? E tem que ter, obviamente, a própria imagem ainda. O mapa tem que estar lá, né? O bloco de informação principal. Tá certo? E a legenda descrevendo aí as características das unidades. Esses são elementos indicativos essenciais. Tem um livro fantástico, que eu não lembro exatamente o nome dos autores, mas eu sei que eles são da UFRJ, que é um livro que chama Roteiro de Cartografia. Deixa eu procurar a referência dele aqui. É um livro fantástico. Eu acho que a gente não tem no Brasil um livro de cartografia, assim, construção de mapas, tão bom quanto esse. Né? Talvez alguém conheça outro livro que seja tão bom quanto esse, mas ele é muito bom. É do Paulo Menezes e do Manuel do Couto Fernandes. Vou botar aqui também para vocês verem. Né? Esse livro é muito bom. Lucas, você acha interessante aproveitar experiências do Convênio Europeu da Paisagem em trabalhos de cartografia de paisagem? Eu acho, viu, Felipe? Agora você tem que ver também um detalhe, que é o seguinte. Quando eles assinaram essa Convenção Europeia da Paisagem, cada país terminou desenvolvendo uma proposta diferente. Então, por exemplo, na Noruega você tem propostas, na França você tem outra coisa, na Inglaterra você tem outra. Se você tem interesse nesse assunto, o ideal é você conhecer essas diferentes propostas aí para saber o que elas têm em comum, o que é mais interessante delas para você, né? Outro ponto que é importante também que você pode considerar é ver o que é que já foi feito, que eu não estou acompanhando, mas eu sei que tem a iniciativa latino-americana da paisagem, que é a LALI. Deixa eu procurar aqui. Oi, Felipe, pode falar. Oi, Lucas. Bom dia a todos. Bom dia. Nessas aulas que eu estou fazendo, como a sua, como aluno especial, foi que eu fiquei sabendo desse convênio, achei bem interessante, apesar de já ter um tempo, né? Eu não tenho ouvido muito na geografia, pelo menos nas disciplinas que eu tenho visto, o pessoal falar tanto, né? Então, eu achei assim, bem interessante, principalmente o que você falou, eu realmente tinha ouvido falar para a América Latina, e parece que a nível de Europa, eu vi como referência o catálogo de paisagens da Catalunha. Mas, assim, a inserção disso dentro da ecologia da paisagem, dentro da cartografia da paisagem, como é que está? Tem sido, assim, pertinente? Não tem sido muito utilizado? Como é que está o estado da arte nesse aspecto, se você puder relatar? Olha só, até onde eu acompanhei, o que eu percebi é o seguinte, que não existe uma orientação metodológica específica, não existe uma orientação metodológica específica para se trabalhar com isso. Então, tem a ideia de usar o conceito de paisagem como um grande guarda-chuva,
E, na verdade, o conceito de paisagem, o valor dele termina vindo nesse sentido, né? Então, o pessoal, vamos dar uma geral, já que você pediu aí. O conceito de paisagem, ele foi muito criticado na segunda metade ali do século XX, principalmente por causa da abrangência do conceito de paisagem. O pessoal usava paisagem na pintura, na fotografia, na geografia, na ecologia e etc. Né? E aí, o conceito de paisagem ele foi muito criticado por isso, justamente por essa falta de especificidade, né? Principalmente na década de 50, 60. Tanto é que quando o Vítor Sochava propõe o conceito de geossistema, ele propõe nesse sentido especificamente de substituir o conceito de paisagem, né? De substituir o conceito de paisagem que para ele seria muito amplo, e quando ele falava de geossistema ele estava querendo se referir especificamente a formações naturais, tá certo? Isso não foi diferente no Brasil, por exemplo. Então era uma coisa que estava se discutindo internacionalmente, né? Por exemplo, Milton Santos ele também critica muito essa amplitude aí do conceito de paisagem, e ele propõe, quem leu a Metamorfose do Espaço Habitado, né? Ele propõe que o conceito de paisagem ele seja restrito a alguns aspectos ali, né? E paisagem terminava sendo um conceito muito amplo. Hoje, a ideia é um pouco diferente. Como a gente vive numa época de excesso de informação, né, e de uma demanda por interdisciplinaridade muito grande, né, o conceito de paisagem ele terminou se tornando muito útil na medida em que ele atravessa diferentes áreas e diferentes perspectivas, desde uma perspectiva do planejamento, científica, estética, artística. Então, para o ensino, o conceito de paisagem ele termina sendo muito, muito valorizado no ensino de geografia, por exemplo. E aí, termina que a paisagem é um conceito guarda-chuva. Aí vamos voltar ali para a Convenção Europeia da Paisagem. Então, essa ideia e da Iniciativa Latino-Americana da Paisagem, essa ideia da paisagem enquanto conceito guarda-chuva, né, que permite você transitar ali entre diferentes perspectivas, né, ele foi que fundamentou essa Convenção Europeia da Paisagem. Então, eles estabeleceram o texto, depois você dá uma olhada lá no texto da Convenção Europeia da Paisagem, mas não estabeleceram diretrizes específicas de desenvolvimento metodológico disso aí, né, de aplicações e tal, de como você... Então, o que eu vi, o que eu assisti, né, depois disso, que eu acompanhei de uma forma geral, vários pesquisadores diferentes de vários países apresentando abordagens ali de mapeamento na unidade de paisagem. Então, você tem na Bélgica, na Holanda, metodologias assim um pouco diferentes, dependendo da história e da formação do próprio pesquisador. Na Inglaterra, na Inglaterra eles têm um trabalho da Christine Tudor. Deixa eu ver se eu acho aqui para mandar para vocês. Christine Tudor. Na Noruega, o trabalho, como eu apresentei lá no começo da disciplina, o trabalho do pessoal da Noruega termina sendo uma abordagem diferente. Então, o que aconteceu foi o seguinte. Eles disseram, o conceito de paisagem é um conceito importante para que a gente tenha uma ideia ampla, né, das características do nosso território, né, que envolva tanto características ambientais quanto características culturais, etc. Vamos trabalhar com isso? Vamos. Só que eles não definiram uma diretriz. Aí cada país se organizou de uma forma diferente, né? Eu passei aí do Nature... Oxente, eu tirei, foi... Era o que eu estava procurando. E aí tá nesse sentido, né? Cada autor, né, tem uma proposta diferente. Deixa eu achar aqui, Landscape, Character Assessment. Lembrei agora. Dependendo da história do país e etc. Como na Holanda, por exemplo, eles já trabalhavam com isso há muito tempo. Na Bélgica, né, tem os trabalhos do Mark Antrop na Bélgica, da Universidade de Ghent. E na Austrália tem o do ITC do Sonneveld. Eles já tinham um know-how a respeito disso. Aí tem um da Escócia aqui, ó, achei um trabalho da Escócia, deixa eu mandar para vocês. Então, é aquela coisa, cada país terminou se organizando de uma forma. Diga lá, Felipe.
Pronto, Lucas, eu também estou tendo contato agora, né, e do que eu estou podendo absorver, né, me corrija se eu estiver errado, achei interessante essa abordagem porque ele não coloca só no aspecto da geografia física, na abordagem realmente ambiental, como ele tenta inteirar também essa abordagem cultural, que muitas vezes ou se pende muito para um lado ou se pende muito para o outro, e o outro elemento que sobra, seja o físico e o humano, fica como uma ilustração e não uma grande interação, né? Então, parece que nessa perspectiva, como você disse bem, foi bom que você colocou, não está totalmente fechado, mas parece que ele tenta integrar, e a aplicabilidade dele tem sido tão grande ao ponto de quase ser um ZEE, como você falou hoje, né? Quase ser um ZEE do local, facilitando até para o próprio licenciamento e a gestão do território. Na Inglaterra, eu acho que eu cheguei a falar do caso aqui, o professor Caio, ele foi para um colega da gente aqui, ele foi fazer pós-doutorado na Inglaterra, ele estava passeando numa paisagem, tinha um totem no meio da paisagem com QR Code, aí quando ele clicou lá, de repente aparecia todas as características ambientais e de arqueológicas e etc, históricas. Sabe um livro muito bom, que dá uma visão abrangente nesse sentido? É um livro que chama O Gosto do Mundo, que é do Jean-Marc Besse. Jean-Marc Besse, ele... Deixa eu mostrar aqui o livro. Esse aqui, ó. Eita, não tá aparecendo não. Deixa eu ver se aparece. Vou mandar aqui para vocês. O Gosto do Mundo. Né? Ele é professor da Sorbonne, é doutorado em História, ele leciona História da Geografia, e ele tem escrito muito sobre paisagem, principalmente do ponto de vista filosófico, como o conceito de paisagem vem sendo trabalhado na história da geografia, né? E as diferentes facetas aí do conceito da paisagem. Então, se você quer uma visão ampla, né, tem 2 livros dele. Tem um que chama Ver a Terra, esse aqui, Ver a Terra, 6 ensaios sobre a paisagem e geografia. E tem o outro que chama O Gosto do Mundo. São esses 2 livros. O que eu gosto do trabalho dele é que ele tem uma visão bem ampla, tá certo? Sabe quem tem trabalhado bastante, razoavelmente, razoavelmente, com paisagem, é o Alauá Saad, que foi um pesquisador muito importante na área de neotectônica no Brasil. Depois ele começou a orientar trabalhos sobre paisagem. Tem 2 trabalhos assim, que ele é da Federal de Minas Gerais, que eu destaco, é a dissertação e a tese da professora Mariana Lacerda, da UFMG, que foi sobre as paisagens ali na região diamantina de Minas Gerais. É muito legal e é muito mais nesse sentido assim, de num sentido mais amplo, mais estético, cultural, voltado para o turismo, né? E tem um livro que chama Direito de Paisagem, que é de uma moça, eu não lembro exatamente o nome dela, mas foi de um trabalho de pós-graduação. O Direito de Paisagem, que é aspectos legais do conceito de paisagem. São alguns trabalhos interessantes nessa linha aí. Eu vou falar de um já, mas é mais do ponto de vista do produto, que é da Ivanira Falcade, que é da Federal do Rio Grande do Sul, eu acho, que ela trabalhou com paisagem de vinhedos, né? Mas, enfim. Então, no sentido amplo, né, a cartografia de paisagem tem também essa linha de você considerar não só aspectos ambientais, né, e não só considerar os aspectos humanos do ponto de vista do uso da terra e das modificações decorrentes do uso da terra, quanto de você tentar incorporar características culturais, né, a essas paisagens. Aí, quem tiver interesse pode se aprofundar nesses trabalhos específicos. Eu vou deixar o nome do pessoal aqui, a Mariana Lacerda. Acho que Mariana Lacerda, será o nome dela, isso, que é da Federal de Minas Gerais. O FMG. Deixa eu ver se é ela. Professora Mariana de Oliveira Lacerda, essa mesmo. Procure a tese dela, a dissertação, né? Ela se baseia também nesse trabalho do Jean-Marc Besse, que é O Gosto do Mundo e outros. Enfim, então tem a literatura sobre paisagem, é o que não falta, mas também é aquela questão, né? Você dominar tudo que é difícil. Mas, enfim, se você tiver tempo, mas aí é mais um trabalho assim para nível de doutorado, uma coisa assim, porque demanda muito tempo de você refletir, pensar direitinho, né? É aquela questão que eu falei da cartografia de paisagem. Tem vários níveis aí, né, de detalhamento que você pode dar. Você pode trabalhar tanto numa escala assim de uma iniciação científica, construir um mapa, né, ou fazer um mapa direto de avaliação, como um mapa de vulnerabilidade que a gente viu ali, né, que você pega os mapas que já existem, pondera
né? Joga na calculadora raster ali, o mapa está pronto, você só diz a avaliação, até você chegar num nível em que você descreve cada unidade de paisagem, pensa as relações entre elas, inclui informação dinâmica evolutiva, inclui informações culturais, né, a respeito dessas unidades de paisagem, do tipo de relações que as pessoas têm com aquela paisagem ali. Mas isso tudo demanda muito tempo, né? Aí você pode escolher dar uma ênfase num aspecto, ou se você tem um tempo muito amplo, aí você pode se dedicar e se você tem interesse também, você pode se dedicar a explorar isso de uma forma mais ampla, né, e mais profunda, nesse sentido aí das relações sociedade-natureza. Tá? Aqui está um exemplo de um mapa de localização, um mapa com o país, o estado, os municípios, a área da unidade de conservação, né, aqui o limite municipal, aqui as unidades, etc., com alguns pontos explicativos do que é descrito no texto. Então, isso aqui foi, se eu não me engano, foi algo que foi pedido para a gente. Eu nem lembro mais. Lá está por aí. Eu não lembro mais não. Foi Laís que fez esse mapa, tá bonito que só. Que é os pontos que eram discutidos no artigo, o pessoal pediu para a gente incluir, né, no mapa. Quando a gente fala, na região do Boticuda, na Serra da Natividade, no Xique-Xique, não sei aonde, para favorecer a discussão. Tá? As cores do mapa, até isso, professor. Até as cores, mas você tem que pensar, né? O mapa é aquela coisa, é técnica, ciência e arte, né? A cartografia. Então, não existe, obviamente, um padrão. Alguns autores propõem um padrão, como a gente viu naquele modelo das unidades de vulnerabilidade ambiental, né? O professor Isachenko, o Gregory, que foi meu supervisor lá na Rússia, ele sugere o seguinte, lá nos padrões, ele usa para as áreas de relevo acidentado, relevo mais alto, positivo e etc., cores quentes para essas áreas elevadas, né, e variações dessas cores aí. E para as áreas mais baixas ali, cores frias, né, e usar as variações de saturação. Nesse mapa aqui, como foi que a gente fez? A gente utilizou cores quentes para as áreas altas, cores frias para as áreas baixas, né? Usou a diferença de variação de saturação e valor na cor para indicar a diferença de densidade da vegetação, né? Então, basicamente, a geomorfologia, né, que eram as formas e cobertura da Terra, a gente delineou ali com diferentes cores, a gente escolheu as cores, né? O matiz que chama. E as variações na densidade da vegetação serão a vegetação aberta, esparsa ou densa. A gente variou isso de acordo com a saturação e o valor. Então, se a gente olhar com cuidado, isso aqui é do QGIS, né? A cor ela é composta por 3 aspectos principais, que é matiz, né, o rio, que refere-se à cor pura, né, o que é vermelho, amarelo, verde, azul, né? Em sua máxima saturação e iluminação. A saturação é a intensidade, né? É o quanto dessa cor ela pura, ou então é só um pouco de cor. Você diminui, que é isso aqui, esse S, HSV, tá vendo? E você pode, aqui está o vermelho, né? Se você bota no vermelho aqui, ele vai para 100%. Tá vendo por quê? Que é a máxima saturação e a máxima iluminação, o máximo brilho, né? Que é o valor. E aí você pode, quanto mais você reduz desse brilho, aí a coloração vai mudando e etc. O que é que a gente fazia? Se a vegetação era mais densa, a gente procurava uma tonalidade mais escura. Se a vegetação era mais aberta, a gente procurava uma tonalidade mais clara e etc. E escolhi o matiz aqui de acordo com se a área era alta ou baixa. A gente fazia dessa forma. Uma coisa que é interessante está aqui, ó, a notação HTML, que é isso aqui. Cada cor no SIG, nesses softwares de geoprocessamento que a gente usa, ela possui um código HTML, né, que você pode utilizar esse código aqui para definir a cor. Professor, onde é que eu consigo esse código? Tem um site aqui, ó, que chama Color Brewer. Esse site aqui, ele tinha um plugin no QGIS, mas eu não parece que descontinuou, era de uma versão mais antiga. Deixa eu mostrar ele aqui. Foi uma moça que chama Cynthia Brewer, que ela fez esse site. Quem me apresentou esse site primeiro foi Rick Cláudio, mas a gente usou muito ele no curso que o Tony deu para a gente aqui de... Cadê, meu Deus?
Acho que vocês estão vendo isso já. É esse aqui. Diz Google End. Ó, então esse site aqui tem o nome da moça aqui, ó, Cynthia Brewer. Tem um pessoal que ajudou ela aqui também. Então você pode escolher aqui as variações de cor, tá certo, para o seu mapa. Ele tem tanto cores sequenciais que dão uma ideia de aumento de graduação, para se você vai usar risco, alto, médio, baixo, né? Ou alguma intensidade. Tem um padrão divergente, tem também cores qualitativas. Aí para cada cor que aparece, ela tem um código aqui, ó. Você pode copiar esse código aqui e jogar no QGIS. Eita, interrompi de novo. Eita. Você pode jogar lá no QGIS ou no ArcGIS, seja lá o software que você está usando, para dar a cor que você pretende, tá certo? Então, é um ponto que tem que ser pensado também para fins de mapeamento, né? Se você olhar com cuidado lá no trabalho do Georges Bertrand, Paisagem, Geografia e Física Global, eu acho que também no trabalho do Jean Tricard na Ecodinâmica, os dois fazem sugestões de cores para os mapas e etc. Né? Enfim, você precisa ter um padrão, né? E esse padrão ele precisa ter precisa ser explicado aí. Você pode, professor, eu só tenho impressora preta e branca. Né? Ou então eu quero trabalhar com Ashura. Você pode trabalhar com Ashura também. Num SIG hoje você pode montar Ashura. Aqui está o mapa do Berg, né, de zona de paisagens na Rússia. Aqui está aquela região, foi a região que eu mapeei lá quando eu fui para a Rússia, junto com o pessoal. Do Lago Suri, aqui é o Ládoga, e esse outro aqui eu me esqueci o nome dele. Que é no mapa, está lá no livro do professor Isachenko. Dependendo do formato que você for imprimir, hoje a gente já tem muito acesso a cores, mas se você quiser trabalhar com Ashura, não sei, você pode fazer isso no SIG também, tá certo? Outras formas de representação, e como é que a gente pode representar? E tem um artigo que chama Análise Integrada da Paisagem, que saiu na revista do IG. Eu peço desculpa aqui que eu não anotei o nome do pessoal, não coloquei o nome do pessoal, mas tem a referência do artigo e da revista. Que eles trabalharam com um perfil de paisagem, e para o perfil de paisagem, para cada unidade de paisagem, eles fizeram um esquema aqui de relacionamento, né, entre as variáveis da paisagem, que é uma proposta do Helmut Tropmer, que é um professor lá de São Paulo, né? Eu passei para vocês também, se eu não passei eu vou passar, que esse Geossistemas do Estado de São Paulo é um livro dele que chama Geossistemas e Geossistemas Paulistas, né? E aí ele apresenta essa proposta, eu não sei se a proposta é dele, eu não lembro exatamente, de você construir esse diagrama, onde você bota as variáveis ambientais e aí você traça linhas para indicar se essas relações entre as variáveis são mais fortes ou mais fracas, né? Obviamente que a construção disso aí é subjetiva, né, dependendo da sua experiência como pesquisador e como conhecedor da área de estudo, mas eu achei isso aqui muito bonito e bem ilustrativo assim, para você pensar e examinar as relações, né, entre as unidades aí. O quadro síntese, né, que é quando você coloca elementos que são relevantes para a paisagem aqui. Nesse caso, eu trouxe o trabalho da Ivanira Falcade, né, que foi sobre os vinhedos lá no Rio Grande do Sul, se eu não me engano. Então, ela bota os elementos de localização dos vinhedos em costa, planos suaves e etc., característica do relevo, os elementos de sustentação dos vinhedos, né, e alguma predominância de alguma característica aqui. Tá certo? Então, o quadro de síntese que ela trouxe não é um quadro de síntese de características detalhadas assim, de geologia, solos, etc., mas de características da estruturação dos vinhedos. E quem quiser mais detalhes sobre isso, dê uma olhada na tese dela, que está na bibliografia complementar. Outra forma, que está também no trabalho dela, é o croquis. Isso aí você vê em vários trabalhos. O croquis é uma forma de você simplificar a visualização de uma fotografia. Então, a gente acha isso no trabalho do Georges Bertrand também. Como é que funciona? Você pega a fotografia e aí você traça as principais diferenças ou aspectos que você julgue que são relevantes aqui. Esse croquis aqui está mais simplificado, você pode encontrar até outros mais complexos. Quem tem aquele livro do Georges Bertrand, uma geografia transversal e de travessias, né? Acho que é esse o nome. Ele tem uns exemplos lá de croquis que ele faz na Espanha e etc. Enfim, é uma forma de você indicar aqui variações na paisagem, simplificar aqui os elementos, né?
até para chamar a atenção do leitor para os aspectos da fotografia que você quer dar destaque. Isso aqui parece um pinhão, né? Como esses blocos aqui de sustentação. Enfim. Você pode usar um mosaico de fotografia. Isso aqui é um exemplo do trabalho da gente, né? O mosaico ele pode ser utilizado tanto de forma geral. Digamos que você vai publicar um artigo numa revista que diz, olha, a gente só aceita 3 imagens por artigo. E aí você não vai poder colocar todas as fotografias. Você constrói um mosaico com as diferentes unidades de paisagem que tem na sua área de estudo, né? Para representar essas diferenças, né? Aqui tem uma área que foi modificada para agricultura, aqui tem uma área de vegetação esparsa com gramíneas, uma caatinga de ribeirinha, aqui uma área de vegetação mais densa, e aqui uma vegetação arbustiva baixa, aqui uma caatinga de encosta, né, de afloramento rochoso, enfim. Então você pode usar um mosaico num sentido amplo, né, de, olha, quais são as diferentes paisagens que eu tenho aqui, essa. Ou você pode usar num sentido mais específico, destacando as características ambientais de uma paisagem. Então, por exemplo, você pode apresentar um perfil de solo, as espécies mais comuns, o tipo de rocha, um panorama da paisagem. Isso aqui é da minha tese de doutorado. Então a gente tem 2 paisagens aqui na região lá de um pedimento cristalino, e aqui a gente tem lá numa área de patamar estrutural, de cimeira, um arenito, né, o contexto das paisagens aí. Então você pode usar um mosaico, tanto de uma forma geral, para apresentar as principais diferentes unidades de paisagem, ou você pode apresentar características de uma unidade de paisagem também utilizando um mosaico específico. Você pode fazer isso ao longo de um perfil, né, de paisagem. Você pode fazer um perfil topográfico e aí você mostra, isso aqui foi da minha tese também, né, os contextos aí ao longo da topografia, da variabilidade das paisagens aí. Área de escarpa e mostrando os diferentes aspectos. Aqui tem a alcova de regressão, a face escarpada, aqui o depósito de talos, enfim, aqui um pavimento detrítico, aqui um depósito de encosta, o afloramento rochoso, e aqui tem um glaciar. Enfim, acho que é isso. Você pode fazer esse perfil. Tem uma colega da gente, Cristiane, que ela fez um trabalho muito bom. Na dissertação dela, ela fez um perfil topográfico, e ela, além de colocar uma fotografia de cada unidade de paisagem ali, ela colocou informações a respeito do clima também, porque a área dela era muito grande e tinha uma variabilidade climática, assim, saía do semiárido para um clima subúmido, né? Então ela tem essa variação e se refletia na vegetação. Ela botou no perfil também informações assim climáticas e tal. Então a ideia de representação, ela vai muito de você pensar como você vai apresentar as paisagens assim para o usuário do seu relatório, né? Deixa eu vir aqui no resumo da aula. Então, quais são as principais ideias? Essa aí é a Catedral de São Basílio, que é a que fica em Moscou. Descrever o contexto da área de estudo e das unidades de paisagem, né? E isso é que é importante. Qual é o contexto da minha área de estudo? Quais as características e as relações entre essas unidades aí, né? Pensar sempre no propósito do mapeamento. Então, é aquela questão, se a finalidade do seu mapeamento é será que realmente vale a pena você estar gastando tempo com coisas que não estão diretamente relacionadas com a finalidade do seu mapeamento? Acho que isso é um ponto que tem que ser pensado. Na verdade, em relação a toda a cartografia de paisagem, os procedimentos que você vai escolher, o modo como você vai preparar os dados. Teve um aluno uma vez que ele ia fazer um mapa de unidade de paisagem e ele queria fazer um mapa super detalhado de uso da terra. Ele gastou 3 meses no mapa de uso da terra, né? E depois ele disse, poxa, professor, eu acho que eu gastei muito tempo nesse mapa, eu poderia ter gasto menos tempo, né, e já me dedicado a outras coisas. Eu disse, eu também achei. Então, pensar nisso. Será que, você pensar em salvar o seu tempo, né? O tempo da gente já está tão curto. Pensar no usuário, né, o que é que o usuário espera do seu mapa. Então, até na redação, na construção do texto, o ideal é que a gente construa um texto que seja de fácil acesso a quem vai receber o seu mapa, né? Então, até para o nome das unidades de paisagem, eu nem toquei nesse detalhe,
o nome das unidades de paisagem, principalmente que aparece na legenda, o ideal seria que fosse um nome curto e que a pessoa associasse rapidamente com a fisionomia da paisagem, né? Eu penso dessa forma, tem gente que pensa diferente. Tem gente que para cada unidade de paisagem bota uma legenda com 6 linhas. Né? Então, tem que pensar nesses pontos. E planejar as ilustrações com muito cuidado. A ilustração também é um ponto importante do trabalho, que faz uma diferença muito grande, né? Porque muitas vezes a pessoa só vai ter um entendimento pleno do seu trabalho quando ela entende bem as ilustrações, né, que você faz. Então, boas ilustrações, elas terminam sendo uma ajuda aí a mais na comunicação. Então, lembrando que a cartografia de paisagem, a construção do trabalho acadêmico de uma forma geral, é um processo de comunicação. Você vai estar comunicando à sociedade, né, alguma coisa, o resultado da sua investigação a respeito das unidades de paisagem ou da sua avaliação da paisagem para determinado tipo de uso. Tá certo? Então, como é que você vai comunicar isso? Né? Você pode comunicar de uma forma truncada, utilizando muitos termos específicos e etc., sem um nível de detalhamento mais amplo, ou você pode procurar termos mais simples ou uma forma mais como é que eu vou dizer, refinada de apresentar isso, né? Vou dar um exemplo aqui de Humboldt. Quem leu a biografia de Humboldt aí, tem alguns trabalhos dele que ele fazia da seguinte forma. Ele fazia uma apresentação das características ambientais, eu acho que está na ensaio da geografia das plantas, eu não lembro exatamente qual é o trabalho. E os detalhes metodológicos, né, e de coisas mais técnicas, etc., eram apresentadas no final do trabalho. Por quê? Porque o propósito era de comunicar, né, comunicar a diversidade paisagística, comunicar as características da paisagem para um público mais amplo. Então, no final, é que ele apresentava detalhes de metodologia, técnica, etc. e tal, e o texto era construído de uma forma mais palatável, né, o texto de apresentação das características ambientais, etc. Tá certo? Então, é um ponto que tem que ser pensado aí com cuidado também, é o modo como você vai apresentar o seu trabalho, né?